Bom dia, turminha. Hoje estou aqui, com a nossa amiga planta. Para quê? Para introduzir a aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre quem? Sobre o reino Plantae, lá na página 106, tá bom? Já falamos sobre o reino Monera, Protista, Fungi. Agora a gente vai entrar no reino Plantae, no reino das plantas, tá bom? A gente vai começar falando das características gerais das plantas e depois passando sobre os tipos de plantas, tá bom? Então vamos pegar nosso livro, página 106. Então vamos lá. As características gerais das plantas são que elas são pluricelulares, tá bom? Tem muitas células. Elas são eucarióticas, elas possuem carioteca nas suas células, né? Aquela membrana nuclear. E elas são também autotróficas. Então, todas fazem fotossíntese, tá bom? Então, todo mundo do reino Plantae faz fotossíntese. Então, as três características principais são pluricelulares, eucarióticos e autotróficos, produzem seu próprio alimento. Na página 107, a gente vai falar sobre as células das plantas, tá bom? Então, vamos lá. As células eucarióticas são constituídas de membrana plasmática, núcleo com material genético e citoplasma, no qual se encontram diversos organoides celulares. Além dessas estruturas básicas, as células vegetais apresentam algumas características particulares, como parede celular, vacúolos bem desenvolvidos, né? Vacúolos pulsáteis, e os plastídeos, que a gente também pode chamar de plastos. Então, a gente vai começar a falar da parede celular, que a gente já conhece, tá bom? Que é uma membrana que fica externa à membrana plasmática. Tem a membrana plasmática, mas ainda também tem a parede celular. E essa parede celular, ela tem dois componentes que juntos dão aquela resistência e aquela flexibilidade para essa célula, que é a celulose e a lignina, tá bom? Então, a parede celular das plantas é composta, tá, de celulose e lignina, que confere rigidez e suporte à célula. E também impermeabilidade. A lignina traz uma impermeabilidade e uma certa proteção para a planta, protegendo seus tecidos mais internos, tá bom? Então, a parede celular das plantas são constituídas, a parede celular é constituída de celulose e lignina, que vai dar essa rigidez, tá bom? E o suporte para a célula. Os vacúolos são organoides, são umas bolas que a gente viu lá nos protozoários naquele vídeo. Tava falando muito sobre os vacúolos, né? Que ele armazena água e sais minerais, mas também ajuda, ele expulsa a quantidade. Quando tem grande quantidade de água dentro da célula, ele também faz essa função de expulsar. Então, os vacúolos armazenam substâncias como água e sais minerais. Então, os vacúolos são muito importantes também para as plantinhas, tá bom? Os plastídeos ou plastos, a gente vai ver que são de 3 tipos, dependendo do pigmento que eles carregam. Então, vamos lá. Os cloroplastos, que é um tipo de plasto, tá bom? São 3 tipos de plástico: cloroplasto, cromoplastos e os leucoplastos. Os cloroplastos, eles possuem dentro dele a clorofila, que é o pigmento verde, que dá a cor às plantinhas, tá bom? Então, são encontradas nas folhas e nos caules verdes. Então, cloroplasto é um tipo de plasto. É um tipo de plasto que carrega clorofila, tá? O pigmento verde.
O clorocromoplasto, tá? Geralmente tem o pigmento amarelado ou avermelhado. A gente encontra nas flores, nas folhas verdes, em algumas raízes ou na casca e polpa de certos frutos. Já os leucoplastos não possuem pigmento, tá bom? E eles armazenam substâncias nutritivas, principalmente o amido. Costumam ser encontradas em partes da planta que estocam materiais como certos tipos de raízes e caules, já que ele armazena amido, né? Substância de reserva energética vai estar lá na raiz e no caule, tá bom? Então, tipos de plastos: cloroplastos, cromoplastos e leucoplastos. Os cloroplastos carregam a clorofila, que é a cor verde. Os cromoplastos pode ser avermelhado ou amarelado. E os leucoplastos não possuem pigmentos, tá bom? Eles acumulam, eles armazenam uma substância nutritiva que a gente chama de amido. Não se esqueçam, a parede celular ela ganha essa resistência, essa rigidez e esse suporte por causa da junção aí, ó, da celulose junto com a lignina, tá bom? Então vamos para a página 108, falar sobre os tecidos das plantas. Nós, seres humanos, possuímos células, correto? Conjunto de células formam os tecidos. E é o que acontece com as plantas. As plantas possuem vários tipos de tecidos. E isso que a gente vai ver. Começando aí, ó. Ela tem vários tipos de tecido: de revestimento, sustentação, condução e crescimento, cada um com a sua função. Como nós também temos vários tipos de tecidos, cada um fazendo sua função. As células que compõem o tecido de revestimento, tá bom? Qual é a função do tecido de revestimento das plantinhas? A função de proteger a superfície da planta, evitando a perda excessiva de água. Então, qual é o nosso tecido de revestimento? É a epiderme, né? Na plantinha também se chama epiderme, tem o suber e tem a epiderme, mas a gente não vai falar os nomes dos tecidos para vocês, não. Só vamos falar tecido de revestimento e a sua função. A função é de proteger a plantinha, evitando a perda excessiva de água. Então, essa é a função do tecido de revestimento da plantinha, tá bom? Proteger a superfície da planta, evitando a perda excessiva de água. Temos os tecidos de sustentação, tá bom? Que é onde a gente vai encontrar a lignina de novo, que ela dá muita sustentação e rigidez para as células das plantas, tá bom? Ó, as células do tecido de sustentação possuem paredes grossas e sua função é dar suporte e proteção aos órgãos das plantas, principalmente as de pequeno porte. Então, o tecido de sustentação vai dar suporte e proteção às plantinhas, tá bom? A parede celular de plantas de grande porte, como as angiospermas, que a gente vai ver mais à frente, possuem lignina, que confere maior sustentação para o vegetal. Então, a lignina é muito importante, que ela vai dar essa rigidez e essa sustentação para as plantas maiores. Os tecidos de condução, tecidos condutores, são aqueles que ajudam na condução da seiva. Temos dois tipos de tecidos condutores. Quais são? O xilema e o floema. Dentro do xilema passa a seiva bruta ou seiva mineral, que é composta de água mais sais minerais, que é aquela seiva que vem da raiz para as folhas. E o floema,
ele transporta a seiva elaborada, que é composta de água mais açúcares, tá bom? Água mais açúcares, que é aquela seiva que vai descer da folha para todas as partes do vegetal, distribuindo o alimento da planta, que é a glicose, tá bom? Então, os tecidos condutores da planta são o xilema e o floema. No xilema passa a seiva bruta, que é aquela que sobe, e no floema passa a seiva elaborada, aquela que desce, distribuindo o alimento da planta, que é a glicose. Temos as células que formam os tecidos de crescimento, que eles se dividem continuamente. E a gente também pode chamar esse tecido de crescimento de tecido meristemático. É a mesma coisa. São os tecidos primários, aqueles primeiros tecidos, tá bom? Tecido de crescimento. É responsável pelo crescimento da planta e está presente nas pontas dos caules e das raízes. Então, nós falamos sobre 4 tipos de tecidos: revestimento, sustentação, condução e de crescimento. Esses são os 4 tipos de tecidos das plantinhas. Na página 109, tem aí uma árvore filogenética falando a ordem de evolução das plantas de acordo com o surgimento de algumas novidades evolutivas. Como sempre, quem fica mais para baixo é a mais primitiva, as briófitas. Quem está lá em cima, que são as angiospermas, são as mais desenvolvidas, tá bom? As briófitas, aí ó, as primeiras, as mais primitivas. Por que elas são primitivas? Porque elas não têm vasos condutores, tá bom? Elas não têm vasos condutores por onde a seiva vai passar. A seiva, né, o alimento da planta, ela é passada de célula a célula por um processo chamado difusão. E esse processo é bem lento. Por isso que todas as plantas briófitas são pequenininhas, tá bom? Porque elas não têm tecidos de condução de seiva, elas são avasculares. Isso é muito importante. Como ela já vai falando aí, eu já estou dando um spoiler sobre as plantas, aí eu quero que vocês prestem muita atenção na ordem cronológica das plantas. Briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Essa ordem, ó, tem que estar na cabecinha de vocês, tá bom? É a ordem evolutiva das plantinhas e a gente vai falar delas na ordem. Então, antes de falar de cada uma, vamos para 110, que ele vai falar ainda algumas coisinhas aí, tá bom? Sobre as plantas. No segundo parágrafo, ele fala o seguinte: as plantas terrestres possuem estruturas para diminuir ou impedir a perda de água, como, por exemplo, a cutícula, que é uma camada de revestimento que reduz a evaporação da água, principalmente nas folhas. Então, as plantinhas, elas têm coisas, né, que ajudam a proteger a perda excessiva de água. Uma delas é a cutícula, que fica na folha, e tem também os estômatos, que também fica na folha, que eles se fecham para a planta não perder muita água, e quando tá muito quente, né, esses estômatos se fecham, eles ali passam trocas de gases e água também. Então, se esses estômatos ficarem mais abertinhos, a planta sua mais, ela transpira mais. Então, quando está muito frio, digamos assim, esses estômatos ficam mais abertos. A planta não vai suar tanto, não vai perder tanta água no inverno. Já quando está no verão, esses estômatos eles ficam mais fechadinhos, tá bom? No ambiente terrestre, as plantas retiram água principalmente do solo.
As briófitas, como eu disse, são avasculares. Aí vai fazer um pequeno resumo das 4 plantinhas que a gente vai estudar. Vai falar das briófitas, que são avasculares. Vocês não podem esquecer esse nome. Avasculares não possuem vasos condutores de seiva. A sua seiva, ela é passada de célula a célula por difusão. E é um processo muito, muito, muito lento, tá bom? Por isso que as plantinhas são de pequeno porte, as briófitas. As pteridófitas, como a gente vai ver, elas já vão ter uma novidade evolutiva, que é justamente a presença de vasos condutores de seiva, tá bom? E tanto a briófita como a pteridófita precisam estar em ambientes úmidos para a reprodução, porque a água é que ajuda essas plantinhas a se reproduzirem, a levar, tá bom? As coisas para fazer a reprodução. Então, elas dependem da água. Vocês estão percebendo, né? Que eu estou gripada, né? Gente, não é corona, hein? Espero que não. Ainda estou bem. Mas estou toda entupida. Mas vamos prosseguir. Vamos tomar chazinho de limão, gengibre, que vamos melhorar. Então, vamos lá. As briófitas e pteridófitas necessitam de água para reprodução, o que as torna dependentes de ambiente úmido, mesmo que sejam plantas terrestres. Elas precisam ficar sempre em ambientes úmidos, porque a água, que é o agente, tá? Que vai ajudar as plantinhas a se reproduzirem. As gimnospermas e angiospermas apresentam estruturas reprodutivas que a tornam independente da água. Vocês vão ver que elas não precisam mais da água para se reproduzirem, para ajudar na reprodução, né? As gimnospermas e angiospermas têm semente, que envolve o embrião, protegendo e evitando a perda de água. Nas angiospermas, a flor está relacionada a aspectos reprodutivos, e o fruto protege a semente, facilitando também sua dispersão. Então, agora a gente vai falar de cada uma, tá bom? E é rapidinho porque é basicamente algumas novidades evolutivas que cada uma tem, tá bom? Por exemplo, nas briófitas, elas não tem quase nada de evolução, elas são as primitivas, tá bom? Elas não possuem vasos condutores. Nas pteridófitas, elas já começa a surgir o quê? Os vasos condutores. É a novidade evolutiva das pteridófitas, não esqueçam. Nas gimnospermas, são sementes. Começam a aparecer plantas com sementes. Sementes nuas, não são envolvidas por frutos, tá bom? E não tem flores também. E já na angiospermas são aquelas plantas que são completas. Tem flores, tem frutos, tá bom? Então vamos começar com as briófitas. São plantas de tamanho pequeno, atingindo poucos centímetros de altura. Vivem preferencialmente em locais úmidos e sombreados. Desenvolvem-se diretamente no solo, são bem pequenas, ou ocupam a superfície de troncos de árvores e rochas. Os representantes das briófitas, quem são as briófitas? Os musgos, hepáticas e antóceros. As hepáticas recebem esse nome porque elas têm um formato assim de fígado, é o que falam, né? Porque hepato, né, vem do fígado, né, esse nome. Então, elas têm esse formato, por isso que elas ganharam esse nome. Então, exemplos de briófitas, plantas pequenas, musgos, hepáticas e antóceros. As briófitas são avasculares, não se esqueçam, não tem vasos condutores. Também não possuem sementes, nem flores, nem frutos, nem nada. Essas plantas são formadas por estruturas simples e não apresentam raiz, caule ou folhas verdadeiras. Elas são tão pequenininhas que as raízes não são chamadas de raízes, são chamadas de rizóides, os caules de cauloides, as folhas de filóides, tá bom? E elas não possuem
vasos condutores. Elas são avasculares. Esse é o ponto principal que vocês têm que, ó, briófita avascular. Acabou, tá bom? Então, vamos para as pteridófitas. Possuem tecidos condutores de seiva, é a novidade evolutiva, raiz, caule e folhas verdadeiras. Por isso, são consideradas mais complexas que as briófitas, são mais evoluídas que as briófitas. São plantas vasculares, tá bom? A maioria das espécies de pteridófitas é terrestre e vive preferencialmente em ambientes úmidos e sombreados. Os exemplos mais comuns de pteridófitas são as samambaias, as que mais a gente fala, samambaia, lembra de pteridófita, as avencas, cavalinhas e os licopódios. O caule das pteridófitas é geralmente subterrâneo e horizontal, chamado de rizoma, tá bom? Tem vou ver se eu procuro para vocês, tem um capítulo da Show da Luna que ela fala justamente sobre o rizoma. O que é o rizoma? Se eu achar, eu boto para vocês assistirem. As folhas desse grupo vegetal dividem-se em folíolos, tá? Então, aquela folha que vocês estão vendo aí na 111, ó, da samambaia, não é uma folha completa. Então, cada folhinha a gente chama de folíolo, tá bom? A folha é ela todinha. E cada folha pequenininha a gente chama de folíolo, tá bom? E esses pedacinhos, esses pontinhos que ficam embaixo da samambaia, quem tem samambaia depois pode conferir, tem os soros, que é dali que acontece a reprodução das plantinhas, das pteridófitas, tá bom? Quando ela tá na época de reprodução, ela fica com essas bolinhas tudo marronzinha embaixo. Vocês, quem tem as samambaias em casa pode dar uma bisoiada, tá bom? Então, briófitas não possuem vasos condutores, são avasculares. E as pteridófitas são vasculares, possuem vasos condutores. Novidade evolutiva das pteridófitas, hein? Gimnosperma, 112. Elas vivem preferencialmente em clima frio e temperado. Ocorrem no Brasil, na região sul e sudeste. Há apenas duas espécies de gimnospermas nativas aqui, ó, do Brasil. A araucária e o pinheiro, tá bom? A sequoia, gimnosperma nativa da América do Norte, chega a atingir 110 metros de altura. As sequoias são uma das maiores árvores, né, digamos assim, uma das maiores que existem. O tronco dela é muitas vezes, vários homens para dar a volta numa sequoia. As gimnospermas, assim como as pteridófitas, são vasculares. Então, a partir das pteridófitas para frente, todo mundo tem vasos condutores, tá bom? Algumas espécies apresentam folhas em forma de agulha para diminuir a perda de água, tá bom? A denominação gimnosperma vem do grego semente nua. Por quê? Porque a semente fica dentro de onde? Do fruto. Mas a gimnosperma não tem fruto. Então, a gente fala que ela tem a semente nua, tá? Não é envolvida por um fruto. Essas sementes abrigam, protegem e nutrem o embrião que fica lá dentro, garantindo assim o seu desenvolvimento até o surgimento das primeiras folhas. Então, a partir das gimnospermas, a novidade evolutiva é semente, tá bom? Então, as gimnospermas já possuem vasos condutores e agora ocorreu o surgimento das sementes. Mas não se esqueçam, sementes nuas, tá? E aqui no livro não está dizendo, mas o agente polinizador da gimnosperma é o vento, tá bom? Então, o vento vai levar as sementes para longe e ali elas vão disseminar outras plantinhas, vão nascer outras plantinhas. O agente polinizador das briófitas e pteridófitas, água. Da gimnosperma, vento. E agora vamos fechar na angiosperma, que o agente polinizador são os insetos. Por quê? Porque elas já possuem flores. E as flores
vão produzir o pólen. Aí o inseto vai lá dentro, né? A abelhinha pegar o melzinho, vai se lambuzar, lambrecar todinha de pólen e vai entrar na outra florzinha. E assim ela vai ajudar na polinização, tá bom? Então, o agente que ajuda a polinizar as angiospermas são os insetos. São plantas mais comuns e mais abundantes, podendo ser encontrado em vários habitats. Quanto ao porte, podem ser herbáceas, arbustivas, arbóreas, pode ser pequena, grande, gigantes. São exemplos os ipês, margaridas e as goiabeiras, todas as plantinhas que dão flores e frutos são angiospermas. Assim como as pteridófitas e as gimnospermas, as angiospermas são vasculares. Essas plantas são completas, têm raiz, caule, folhas, sementes. No entanto, diferentemente das gimnospermas, as suas sementes não são nuas, são protegidas pelo fruto. O desenvolvimento de estruturas da flor das angiospermas dá origem ao fruto. Então, nas angiospermas, elas já têm sementes, já têm frutos e flores, tá bom? Do ovário da flor vai nascer o fruto, tá bom? E as sementes, os ovários são as sementes, os óvulos, né? São as sementes das frutas. Por exemplo, aquelas sementes do tomate, sabe o que são? São óvulos não fecundados que você come. É verdade, gente. Então, recapitulando essa parte das plantas. Ordem cronológica: Briófita, Pteridófita, Gimnosperma, Angiosperma. Na briófita, elas são muito pequenas, são os musgos, um exemplo. Elas não possuem vasos condutores. A sua seiva, tá? Ela é passada célula a célula por um processo chamado difusão e ocorre muito lento. Por isso que as plantas são pequenas. A partir das pteridófitas, elas já começam a ter vasos condutores. Já são plantas um pouco maiores. Um exemplo, as samambaias. E as duas, briófitas e pteridófitas, agente polinizador que vai ajudar a plantinha, né, a se desenvolver, a nascer outra planta. Quem ajuda é a água. Na gimnosperma, o agente que vai ajudar a disseminar a plantinha, né, a nascerem outras plantinhas iguais, é o vento. E a partir das gimnospermas, elas possuem sementes, mas suas sementes são nuas, não são envolvidos por um fruto, que a gente só vai ver nas angiospermas, que vão ter frutos e flores. Vai ter tudo: vasos condutores, sementes, frutos e flores. Então, a plantinha mais completa que temos, angiosperma, tá bom? Então, a gente fecha aí na 113 falando sobre as plantinhas, dos 4 grupos das plantinhas. Não se esqueçam. E o agente polinizador da angiosperma, insetos, tá bom? Água, vento e inseto. Briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Gente, vai fazer um deverzinho. Qualquer dúvida, vocês pesquisem no livro, tá bom? Mas, pegando esses pontos principais, já vai dar pra gente fazer um deverzinho bem bacana. Tá bom, gente? Então, ó, um beijo, acordem para fazer o dever, tá bom? Beijinhos!